Ele era um milionário que pensava que nunca teria filhos. Mas sua empregada mudou tudo. O que aconteceu depois vai te surpreender. Javier Hernández dirigia seu Porsche 911 Turbo S pelas vibrantes e animadas ruas de Lisboa, seu semblante tenso sob o brilho metálico de seu luxuoso veículo que, como um espectro de elegância, deslizava sua imponente silhueta pela avenida marginal. Enquanto avançava, um pensamento instalava-se como um eco persistente. Só quem sentiu no coração o vazio de não ser amado compreende a verdadeira solidão. Essa reflexão o mergulhava em uma tristeza inconfessada, lembrando-o de seu destino como um milionário estéril, incapaz de deixar um legado tangível. De repente, ao se aproximar da estação de Cais do Sodré, ponto de partida da famosa linha de trem leve de Cascais, algo capturou sua atenção. A plataforma, usualmente cheia de passageiros, prometia um trajeto que margeava o Atlântico, oferecendo vistas espetaculares da costa portuguesa, com suas praias e bairros pitorescos. Javier, sem pensar duas vezes, afrouxou o aperto no volante e um lampejo de resolução cruzou seu olhar por trás dos óculos escuros. Estou cansado de sempre escolher as mesmas opções e obter os mesmos resultados. Hoje vou escolher o improvável para um multimilionário. Pisou bruscamente no freio e o rugido grave do motor ecoou pela avenida. Estacionou seu Porsche em uma área segura e exclusiva. Desceu do carro com passos firmes que logo se transformaram em uma corrida direta para o trem, decidido a romper com a monotonia que o aprisionava. Minutos depois, Javier Hernández conseguiu embarcar no trem na primeira estação. O trem, que começava a se deslocar suavemente, oferecia vistas impressionantes do rio Tejo e do Oceano Atlântico, cujas ondas quebravam com força contra a costa. Os passageiros podiam admirar as praias douradas e os bairros costeiros pitorescos, com suas casas coloridas salpicando a paisagem, criando uma harmonia entre a modernidade e a tradição da costa lisboeta. O trem estava lotado, obrigando muitos passageiros, incluindo Javier, a ficarem em pé. De repente, Javier mergulhou em seus pensamentos mais profundos. Pegue seu ego e faça em pedaços, e não tenha medo de encarar o abismo. Apenas abra seu paraquedas e manobre com elegância qualquer que seja a trajetória da sua descida. Encantado pela vista e pelo balanço do trem, Javier deu um passo para trás, pisando em alguém sem perceber. Sem olhar para trás, seu semblante endureceu, considerando que a pessoa atrás dele deveria ter se movido para um canto menos cheio. Mantendo o rosto rígido, permaneceu em silêncio, ignorando o contato. Então Teresita Marisabel, uma mulher de aparência humilde e com o cabelo despenteado pela brisa do Atlântico, a quem ele havia pisado, ergueu o olhar. Seus olhos refletiam uma mistura de ironia e cansaço, e, sem hesitar, retrucou. Será que a vista para o mar é tão absorvente a ponto de não girar e pedir desculpas à pessoa que acabou de pisar? Javier contraiu a mandíbula e se virou lentamente, com intenção de responder à sua maneira. Mas foi então que seus olhos encontraram aqueles olhos que, em questão de instantes, o transportaram para um plano de serena confrontação consigo mesmo. Certamente a vista para o mar é tão fascinante que não dá grande interesse em se deter na minúcia de virar para ver quem está atrás. Ao lado da janela do trem, um homem de idade avançada, com uma longa barba grisalha que chegava ao peito, observava a cena com olhos que pareciam conter a sabedoria de muitas vidas. Vestia uma jaqueta de linho desbotada e um chapéu de aba larga que cobria parcialmente seu rosto marcado por rugas. Sua presença, enigmática e poderosa, irradiava uma calma que contrastava com a tensão do momento. Ao perceber a interação entre Javier e Teresita Marisabel, o ancião soltou um suspiro quase inaudível e, com uma voz profunda e pausada que pareceu ressoar em cada canto do vagão, comentou: Abandone o controle absoluto, abrace a incerteza e aceite sua vulnerabilidade para encontrar algo mais significativo do que simplesmente possuir. Javier olhou-o de soslaio e, pela primeira vez em muito tempo, a altivez em seus olhos cedeu um pouco, como se aquelas palavras tivessem tocado uma parte oculta e esquecida de seu ser. Teresita Marisabel, por sua vez, esboçou um sorriso quase imperceptível,
como se entendesse o significado da mensagem. O trem continuava seu trajeto pela costa, serpenteando entre as vistas deslumbrantes do mar e as estações costeiras, enquanto os passageiros apreciavam a paisagem. Finalmente, o trem chegou à estação mais movimentada, Oeiras, onde o burburinho se multiplicava. Quando os passageiros começaram a desembarcar, Teresita, presa na corrente de gente que avançava apressada, esbarrou em Javier, que também desembarcava, empurrando-o sem querer. Ele virou-se bruscamente, surpreso com o contato. "Você sempre transforma a saída do trem em uma experiência memorável?" disse Javier com um sorriso sarcástico, tentando manter o controle. Teresita arqueou uma sobrancelha, mantendo seu olhar firme. "Só quando encontro pessoas que se acham importantes demais para dar espaço", respondeu, deixando uma pitada de ironia em suas palavras. Javier soltou um resmungo enquanto se recompunha do leve empurrão, seus olhos ainda refletindo uma mistura de irritação e orgulho. "Suponho que manter espaço em um trem seja pedir demais." Teresita, sem perder a oportunidade e com um brilho de ironia no olhar, respondeu: "Claro, especialmente quando alguém acha que o mundo inteiro é sua suíte particular." O homem de barba longa e grisalha reapareceu ao lado da saída do trem. Seu olhar profundo e sábio observava Javier e Teresita com uma serenidade que desafiava o tempo. Com passos tranquilos, aproximou-se e, deixando que o eco de suas palavras deslizasse entre os murmúrios da multidão, disse: "Quem se irrita com uma pedra no caminho costuma esquecer que essa pedra pode se tornar a ponte que o levará ao destino." Após ouvir aquelas palavras, Javier e Teresita trocaram um olhar, surpresos com a ressonância delas em seus pensamentos. A tensão, palpável e densa, misturou-se a uma faísca de incerteza, enquanto o oceano permanecia como testemunha silenciosa daquele cruzamento de caminhos. Os dias seguiram com seu curso natural. O Porsche de Javier Hernández avançava em direção à sua mansão nas colinas de Sintra. Sua mente, presa à imagem daquela mulher desafiadora que ousara enfrentá-lo no trem, mal percebia a paisagem esplêndida ao seu redor. Ao chegar à entrada, com seus óculos escuros, Javier passou apressado, de modo que mal notou a porta lateral de serviço. Lá duas figuras cabisbaixas e distraídas que não notaram sua presença aguardavam em silêncio sua vez para as entrevistas de emprego. Nada disso capturou a atenção de Javier. Para ele eram detalhes insignificantes. A gestão do pessoal doméstico estava sob o comando rigoroso de Claudete Silva, uma mulher de semblante duro, cuja eficiência e desejo de se destacar a faziam se esforçar para parecer ainda mais competente do que realmente era, em seu interesse secreto. Claudete, obcecada por manter sua imagem impecável, certificava-se de que cada detalhe fosse aprovado por Javier, evitando qualquer possível repreensão posterior do magnata, cujo temperamento podia se tornar ácido se algo escapasse ao seu controle. Às vezes, o que não se diz pesa mais do que o que é proclamado, pois o oculto alimenta mais do que o evidente. Claudete, a chefe de serviço, organizava as duas candidatas com voz autoritária e olhar de aço. Cada palavra sua parecia uma ordem de cumprimento obrigatório. "Sigam-me", ordenou Claudete, conduzindo a primeira candidata através do imenso salão de mármore até a biblioteca, onde Javier esperava de pé, absorto em seus papéis. A primeira candidata, nervosa, mas esforçando-se para manter a compostura, parou na entrada enquanto Claudete anunciava sua chegada ao dono da mansão. "Senhor Hernández, a primeira candidata para sua empregada pessoal está aqui." Javier ergueu o olhar e percorreu com uma visão fria e calculista a jovem à sua frente. Seus olhos examinaram, um a um, os detalhes de sua postura, o modo como suas mãos tremiam e a falta de segurança em sua voz. Uma leve expressão de desagrado começou a se formar em seu rosto enquanto a jovem falava. Decidiu interrompê-la. "Você precisa do emprego para sustentar seus filhos?" Perguntou com tom neutro, mantendo sua expressão imperturbável. A jovem soltou uma risada nervosa e, sem pensar muito, respondeu: "Filhos? Eu? Não preciso deles, senhor." As palavras fizeram o semblante de Javier escurecer instantaneamente.
Um olhar duro e desaprovador cruzou seus olhos, enquanto as palavras da jovem se instalavam em sua mente como algo incômodo. Aquela declaração tão distante, tão pouco afetuosa, lhe pareceu desagradável. Para alguém como ele, cuja esterilidade o havia privado do sonho de ter filhos, aquelas palavras soaram quase ofensivas. Você se desqualificou sozinha, pensou ele, cheio de desânimo. Com um gesto brusco, após dispensar a jovem candidata, Javier dirigiu-se a Claudette. Não tenho tempo para isso, Claudette. Cuide das entrevistas e contrate quem você considerar minimamente competente. Não quero perder mais um segundo com isso. Vou tomar um banho rápido. Mande o jantar para o meu quarto. Tive um dia pesado e não estou com ânimo para descer ao salão. A frieza e dureza em seu tom fizeram Claudette assentir sem dizer uma palavra, dirigindo-se imediatamente à candidata que aguardava na porta, pronta para receber as boas-vindas à mansão. No limiar, Teresita Marisabel aguardava em silêncio, alheia ao peso do olhar severo da chefe de serviço. Às vezes, não saber o que virá é uma bênção, pois na incerteza nascem as decisões mais sinceras. Você estará em período de teste por 24 horas. Comece imediatamente, disse Claudette, em tom ríspido, sem rodeios. Vista o uniforme e vá para a cozinha. Subirá o jantar para o quarto do senhor. Ele está indisposto e não deseja descer para jantar. Alguns minutos depois, a humilde mulher apareceu na cozinha. Claudette entregou-lhe uma bandeja com o jantar já preparado e a olhou com uma intensidade que poderia intimidar qualquer um. Você levará isto ao quarto principal em frente à escada, sobre o senhor. Não o olhe, não fale com ele e, acima de tudo, não faça perguntas. Para ele você não existe e não é ninguém. Mantenha-se em silêncio se quiser passar no teste de 24 horas. Minha mãe costumava me dizer: o silêncio diz mais sobre quem o guarda, pois nele se escondem as verdades mais profundas. Por isso, quem cuida excessivamente de suas palavras, guarda algo ainda mais profundo em seu silêncio. Não se preocupe, senhora, seguirei suas ordens. Com o coração acelerado e as instruções gravadas como fogo em sua mente, Teresita assentiu e pegou a bandeja, assumindo sua primeira tarefa com passos firmes, enquanto pensava sobre aquele homem misterioso, dono da mansão que estava prestes a conhecer. A solidão da alma não é ausência de companhia, mas um anseio por compreensão profunda. Por sua vez, Claudette ficou com uma tensão reprimida no peito diante do firme temperamento que Teresita demonstrava, refletindo que não seria tão fácil dominá-la. Teresita caminhava com passos cuidadosos em direção à porta, ainda segurando a bandeja com ambas as mãos. Tocou suavemente, como haviam lhe indicado, mas ninguém respondeu. Estava prestes a deixar o jantar sobre uma mesinha próxima e sair em silêncio, quando o som da água do chuveiro, vindo do banheiro, chamou sua atenção. Sem perder tempo, colocou a bandeja e começou a recuar em direção à porta, desejando cumprir as instruções rigorosas de Claudette. No entanto, quando faltavam poucos passos para alcançar a maçaneta, o som de uma porta se abrindo ecoou pelo quarto. Teresita parou imediatamente. Javier, recém-saído do banho, usando um roupão azul de textura luxuosa que caía com elegância, estava de pé no batente do banheiro. Observou a mulher que tentava sair. Seus lábios se curvaram em um sorriso quase imperceptível, com aquela mistura de curiosidade e ironia que o caracterizava. «Boa noite», disse ele em tom grave e pausado, provocando em Teresita um sobressalto, como se tivesse ouvido uma sentença iminente. «Você é minha nova empregada pessoal?» Ela sentiu um frio no peito. Seu coração batia tão rápido que temeu que ele pudesse ouvi-lo. Não se atreveu a se mover nem a olhá-lo, mantendo o olhar fixo na maçaneta da porta, com a esperança de escapar antes de confirmar suas suspeitas ao ouvir aquela voz. A anterior preferiu voltar para sua província a ficar ao meu serviço, acrescentou ele com um tom de ironia que parecia mais uma reflexão do que uma reclamação. Teresita continuava imóvel, de costas, enquanto um pensamento fugaz cruzava sua mente. O homem do trem? Não pode ser. Estou despedida. Javier, notando seu silêncio e a rigidez em sua postura, soltou um suspiro,
como quem se diverte com um jogo em comum. Por que não se vira e me diz seu nome? Insistiu ele, com uma voz que carregava o peso de uma ordem, mas o tom suave de um convite. Sentindo seu alento na nuca, Teresita começou a se virar lentamente, como se o tempo conspirasse contra ela, alongando cada segundo. Seu olhar percorreu o chão, os detalhes do tapete, até que, finalmente, seus olhos se ergueram, e lá estavam os dele, fixos nela, serenos, inquisitivos. Nesse instante, uma corrente invisível pareceu uni-los em uma ponte tensa de reconhecimento. Quando dois olhares se encontram, revelam a essência escondida em cada coração. Teresita Marisabel, disse ela pausadamente. Javier a observou atentamente. Seus olhos escuros refletiam uma mistura de perplexidade e desagrado ao reconhecê-la. Deu um passo em sua direção, ainda com o roupão úmido e o sorriso sutil. Mas suas palavras saíram com um tom cortante. Você, o que faz na minha mansão? Está me seguindo por acaso? A pergunta, na verdade, era mais uma acusação disfarçada de ironia, e seus olhos se estreitaram ao pronunciá-la. Teresita, recuperando um pouco da compostura e decidida a não se intimidar, ergueu o queixo desafiadoramente. Relaxe, senhor. Se fosse seguir alguém, acredite, não faria isso atrás de um milionário arrogante que pega trens públicos para satisfazer as excentricidades de sua loucura. Não é como se eu estivesse ansiosa para encontrar alguém da sua classe nos meus momentos de folga. Javier soltou uma risada seca, carregada de ironia, enquanto a olhava de cima a baixo, como se a analisasse em cada detalhe, com o propósito de reduzi-la a nada com um único olhar. Não acredito que você vá experimentar o que é passar uma noite sob o teto da minha mansão, disse ele com tom desdenhoso e um sorriso sutil que parecia o selo de sua arrogância. Teresita ergueu as sobrancelhas, deixando escapar um sorriso leve e cheio de orgulho. Passar a noite aqui? Não precisa, acredite. Não tenho talento para lidar com o peso da arrogância, respondeu ela, virando-se firme e decidida com o propósito de sair dali. No entanto, mal havia dado alguns passos em direção à porta, um som surdo ecoou atrás dela. O ruído reverberou no quarto, envolvendo o ambiente em uma atmosfera de repentino desconcerto. Ela parou imediatamente, um arrepio percorrendo sua espinha. A curiosidade, misturada com uma inquietação que não pôde evitar, a obrigou a se virar. Javier, de pé junto à borda da cama, respirava com dificuldade. Seu peito subia e descia rapidamente, e o pânico começava a nublar seu olhar. Seu orgulho desaparecia, revelando uma vulnerabilidade que ele não conseguia esconder. O coração de quem aparenta ser invencível é muitas vezes o que mais precisa de consolo. Teresita, ao vê-lo naquela condição, aproximou-se imediatamente e falou com calma, colocando uma mão firme em seu ombro. Tranquilize-se, está tendo um ataque de asma. Tudo vai ficar bem, disse ela em voz baixa e reconfortante. Respire. Respire comigo. 1, 2, 3. Enquanto contava em um tom constante e tranquilo, seus olhos buscavam freneticamente algo no quarto, até que sobre uma mesinha avistou um inalador. Sem perder um segundo, levantou-se e correu até ele, voltando rapidamente para entregá-lo a Javier. Aqui use com calma, orientou enquanto acariciava gentilmente seus cabelos, apoiando-o para que pudesse inalar o medicamento. Sua voz, firme e serena, parecia a única âncora naquele momento de desespero. Com o inalador em mãos, Javier começou a recuperar o controle da respiração. A presença de Teresita, sua firmeza e cuidado, o envolviam em uma tranquilidade que ele não sentia há anos. A humildade é o remédio que cura a dureza da alma. Javier, já mais calmo, colocou o inalador de lado e fixou o olhar em Teresita, ainda com uma certa surpresa em seus olhos escuros. A dureza de seu semblante havia cedido, revelando uma mistura de gratidão e curiosidade. "Por que você fez isso, Ni?" perguntou ele, com uma voz que já não tinha aquele tom de arrogância. "Você podia ter me deixado assim. Era sua chance de me fazer pagar, não era?
Teresita o olhou com uma serenidade inabalável e respondeu suavemente: o rancor é um peso que prefere carregar quem não tem paz no coração. Eu não tenho espaço para isso. Aquelas palavras o deixaram pensativo, quase sem reação. Havia algo nela que quebrava suas próprias barreiras de cinismo. Depois de alguns segundos, ainda confuso, voltou a perguntar: há algo que me intriga. Como você soube tão rápido que era um ataque de asma? E como reagiu com tanta segurança? Teresita esboçou um pequeno sorriso, uma mistura de tristeza e ternura em seus olhos. Eu sei porque um dos meus filhos sofre de asma. As palavras o atingiram de forma inesperada. Ele permaneceu imóvel, processando aquela revelação. Algo em seu peito se contraiu e, ao mesmo tempo, sentiu uma curiosidade calorosa que não experimentava há muito tempo. Você tem filhos? Perguntou com uma intensidade genuína que o surpreendeu até a si mesmo. Sim, 2 tesouros que são minha razão de viver, respondeu Teresita, seus olhos brilhando ao falar deles. Um de 2 anos e o mais velho, de 3, que sofre de asma. Javier assentiu lentamente, como se aquela informação o ajudasse a ver Teresita sob uma nova luz. Seus lábios esboçaram um sorriso tênue, quase imperceptível, e com uma voz que revelava algo próximo ao afeto, disse: Teresita Marisabel. É assim que você se chama, não é? Fez uma pausa antes de continuar. As crianças estão com o pai? Seu tom carregava um leve traço de aflição, a sombra de um pesar por sua própria condição, aquela incapacidade de ser pai que o atormentava em silêncio. Ela sustentou o olhar por um instante e depois baixou os olhos, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. Meu marido, há mais de 1 ano foi para o céu. Tinha uma condição cardíaca congênita e partiu ainda jovem, da minha idade. As palavras de Teresita, tão cheias de sinceridade e dor, atingiram diretamente a alma de Javier. Ele permaneceu em silêncio, compreendendo o peso da perda que ela carregava em seu interior. Finalmente, com um tom suave e sincero, cheio de uma empatia que raramente demonstrava, murmurou: Sinto muito, Teresita. Na manhã seguinte, a cozinha da mansão fervilhava com a atividade do pessoal doméstico, mas entre todas as vozes e movimentos destacava-se o tom cortante de Claudette, que dava instruções a Teresita com uma frieza cuidadosamente calculada. Você precisa limpar os salões principais hoje, disse Claudette, olhando-a de cima a baixo com olhos críticos. E certifique-se de não mover nenhum objeto no escritório do Sr. Javier Hernández. Ele detesta que alguém altere suas coisas, entendeu? Teresita assentiu impassível. Mas Claudette não parou por aí. Deu um passo mais próximo, inclinando-se levemente em sua direção. Sua voz se tornando quase um sussurro, com um sorriso que tentava ser amigável, mas que mal escondia sua verdadeira intenção. O senhor prefere a perfeição e é um gosto que nem todos conseguem satisfazer, disse Claudette, com um tom envenenado disfarçado de doçura. Com o senhor Hernández, não se trata de fazer as coisas bem, se trata de fazê-las do jeito dele. E eu gozo de uma posição tão privilegiada, tão de confiança por conhecê-lo tão bem, que depois dele mando eu. Todos aqui sabem disso. Seu olhar intensificou-se sobre Teresita, uma mistura de inveja e advertência, como se a mera presença da recém-chegada fosse uma ameaça ao controle que Claudette acreditava ter sobre a casa, e que aspirava a ter sobre Javier. Depois de vários anos ao lado dele, querida, seria quase um disparate pensar que outra pessoa pudesse entender suas necessidades. Seria como ensinar um peixe a voar. Teresita permaneceu impassível, mas não pôde ignorar a pressão no tom de Claudette. Para ela, Claudette não havia apenas como uma empregada, mas como uma intrusa que poderia ameaçar o lugar privilegiado que havia conquistado com anos de esforço. A inveja é uma semente de escuridão. Quem a planta em seu coração verá sua própria alegria murchar. Na noite seguinte, o ambiente na mansão estava impregnado de uma calma tensa. Teresita, empurrando um carrinho de serviço carregado com diversos pratos, caminhava atrás de Claudette, que mantinha uma expressão altiva e calculista.
Ao cruzar o limiar do salão de jantar principal, Teresita se viu cercada por um esplendor que a deslumbrou. O vasto salão, iluminado pela cálida luz de candelabros de cristal, brilhava com uma opulência imponente. Ao chegar, Claudette entrou primeiro, certificando-se de fazer sua presença notada. Com uma leve inclinação de cabeça e um sorriso calculado, disse com voz suave: "Boa noite, Sr. Hernandes." Javier, sentado à longa mesa de mármore negro que refletia o brilho tênue das velas, mal levantou o olhar de sua taça de vinho. Murmurou um seco boa noite sem desviar os olhos de sua bebida, como se Claudette fosse pouco mais que um objeto na sala. Claudette virou-se para Teresita com o senho levemente franzido e, com um tom autoritário e claro, ordenou: "Sirva a entrada, que o senhor não tenha que esperar." Sem dizer uma palavra, Teresita pegou um dos pratos do carrinho e o colocou cuidadosamente à frente de Javier, que, sem prestar muita atenção, continuou bebendo em silêncio. Pouco depois, Javier rompeu o silêncio, dirigindo-se a Claudette sem olhar para ela. "Claudette, mande servir outro prato aqui ao meu lado, para uma convidada de honra." Claudette ficou tensa por um segundo e, desconcertada, estreitou os olhos antes de responder: "Senhor, eu não sabia da convidada. O senhor não me avisou nada." A expressão de Javier endureceu e uma sombra de irritação cruzou seu rosto, enquanto respondia em tom cortante: "Desde quando eu preciso informá-la de minhas decisões de última hora, Claudette?" Envergonhada e buscando evitar aumentar a irritação de Javier, Claudette assentiu rapidamente, tentando disfarçar o desconforto. No entanto, ao se virar para Teresita, seus olhos brilharam com frieza e frustração acumulada. "Não ouviu o Sr. Hernandes?" disse com uma voz gélida. "O que está fazendo aí parada? Sirva o outro prato." Teresita abaixou a cabeça, apertando levemente os lábios enquanto obedecia em silêncio. Com movimentos cuidadosos, pegou o outro prato do carrinho e o colocou à frente de um assento vazio, ao lado de Javier, sem levantar o olhar, consciente da mirada penetrante de Claudette sobre ela. Quando terminou de servir, Javier, após um silêncio intencional, voltou-se para Teresita. Seus olhos suavizaram-se levemente e, com um sorriso quase imperceptível, disse em tom firme: "Agora sim, Teresita Marisabel, sente-se ao meu lado." O desconcerto de Claudette foi evidente. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina, enquanto seus olhos escureciam com uma mistura de incredulidade e ciúmes mal disfarçados. O altivo que é vencido pelo humilde enfrenta uma derrota profunda. Não é a perda do poder que o machuca, mas o despertar, o tornar-se consciente de sua própria condição vulnerável. Javier continuou sem se dar ao trabalho de olhá-la. "E você, Claudette? Saia da minha vista e vá para a cozinha." Claudette assentiu, presa entre a obrigação e o ressentimento. Lançou um último olhar de desprezo a Teresita antes de se virar e sair do salão, seus passos ecoando no vasto espaço. Teresita, ainda surpresa, sentou-se lentamente ao lado de Javier, sentindo que, naquela noite inesperada, uma nova dinâmica começava a se formar na mansão. O jantar começou em um estranho silêncio, interrompido apenas pelo suave tilintar dos talheres contra os pratos. A imensidão do salão de jantar parecia ecoar a tensão que ambos compartilhavam. Uma tensão que não tinha raízes no conflito, mas no reconhecimento mútuo de algo que nenhum deles ousava definir. As luzes douradas do lustre refletiam nas superfícies da mesa, enquanto o olhar de Javier pousava, pela primeira vez sem reservas, sobre Teresita. Finalmente, após um instante de hesitação, Javier rompeu o silêncio. "Teresita, queria agradecer a você. De fato, este gesto é para expressar minha gratidão. O que aconteceu na outra noite não foi nada, Sr. Javier. Não me referia exatamente àquela noite." "Não entendo", respondeu ela com uma leve confusão estampada no rosto. "Ao seu primeiro resgate, no trem. Você já me salvou 2 vezes." Teresita corou, olhando para o prato, e balbuciou com um sorriso que tentava esconder seu desconcerto. "Como pude resgatá-lo no trem se apenas trocamos sarcasmos?" "Que forma curiosa de salvamento", acrescentou entre risos.
Javier a observou com a seriedade de quem já olhou de perto para suas próprias sombras. Você me fez confrontar a mim mesmo. Às vezes basta uma fagulha para iluminar a escuridão que evitamos enfrentar. Você me fez compreender que apenas quando a verdade nos atravessa com sua dor, ela deixa sua medicina no coração. E naquele instante suas palavras, aquele confronto, foram como um espelho no qual vi refletido tudo o que neguei de mim mesmo. Teresita ficou pensativa, com os olhos brilhando pela iminência de uma lágrima. Entendo o que está tentando me dizer. Minha mãe costumava dizer, é no fio da verdade que nos cortamos, mas também é ali que começamos a curar. Javier fez uma pausa, permitindo que as palavras se acomodassem no ar, enquanto a profundidade de sua confissão permanecia suspensa entre os dois. Alguns dias depois do desconfortável episódio no jantar, Claudette estava na cozinha, pensativa, com uma expressão de ressentimento desenhada no rosto. A humilhação que sofreu ainda queimava em seu peito, e enquanto observava Teresita trabalhar diligentemente, um brilho de malícia cruzou seus olhos. Com um sorriso calculado, aproximou-se da empregada. Teresita Marisabel, querida, venha aqui um momento, por favor, disse Claudette, com um tom carregado de falsa doçura, como quem compartilha um segredo. Teresita largou o que estava fazendo e se aproximou, disposta a ouvir com respeito. Notei que o Sr. Hernandes tem uma, digamos, profunda confiança em você, sendo sua empregada pessoal. E como ele é muito reservado em certos assuntos, quero pedir-lhe um favor muito especial. Continuou Claudette, baixando a voz em um tom confidencial, como se estivesse revelando algo de grande importância. Claro, senhora Claudette, diga o que precisa que eu faça, respondeu Teresita, um tanto desconcertada pela mudança repentina na atitude da chefe de serviço. Claudette inclinou-se levemente em sua direção, como quem compartilha uma notícia de extrema delicadeza. Bem, o senhor está prestes a vivenciar uma das etapas mais belas da vida, mas também uma das mais sensíveis, disse ela, fingindo uma emoção quase maternal. Veja, ele está há cerca de 5 meses de se tornar pai. Sua escultural noiva, uma sofisticada loira deslumbrante, que atualmente está no exterior por negócios importantes, vai lhe dar filhos. 3, para ser exata, acrescentou com um sorriso. Teresita piscou surpresa, sem saber como reagir a essa informação inesperada que, por algum motivo, a comovia e alegrava por ele, mas também a entristecia de um jeito que não conseguia compreender. Claudette, ao notar seu desconcerto, continuou, dando-lhe um leve tapinha no ombro. É uma grande notícia, não é? E por isso mesmo ele quer fazer algumas mudanças no quarto, algo que lhe lembre a bênção que está por vir. O único problema é que, sendo quem sou nesta casa, tenho muitas responsabilidades e não posso cuidar dos detalhes. Claudette suspirou, baixando ainda mais o tom para acrescentar, com um leve toque de veneno na voz. Sabe, me enche de orgulho que ele confie em você para algo tão íntimo. Como sua empregada pessoal, você é a pessoa ideal para cuidar dessas mudanças. Tenho certeza de que colocará todo o seu carinho em cada detalhe. Talvez cores suaves que sirvam tanto para meninos quanto para meninas, já que se trata de uma gravidez múltipla. E o senhor deseja algo sutil, mas cheio de bom gosto, como é digno de alguém da sua posição. E fragrâncias suaves, aquele aroma delicado de bebê. Imagine o impacto que causariam nele. Se ele as percebesse ao subir as escadas, seria inesquecível, acrescentou Claudette, com um sussurro persuasivo, como quem revela o toque final de um plano perfeito. Teresita, sem desconfiar da manipulação oculta por trás daquelas palavras, assentiu com um sorriso sincero, visivelmente emocionada pela tarefa que lhe havia sido confiada. Não se preocupe, senhora Claudette. Farei tudo com o maior cuidado e carinho. Claudette, fingindo apreço, devolveu o sorriso, mas logo assumiu uma expressão mais séria, como se estivesse advertindo algo importante. Há um detalhe a mais, Teresita, acrescentou, olhando-a fixamente. O senhor é muito particular em seus gostos, especialmente quando se trata de crianças. Ele não gosta de ver os filhos dos empregados por aí, nem de ouvir ruídos que possam distraí-lo de seus assuntos importantes. Ele se anima com a ideia de seus próprios filhos,
os únicos que aceitaria nesta mansão. Digo isso porque vi no seu currículo que você tem 2 filhos, Teresita piscou, sentindo um leve nó no estômago, mas não deixou que sua expressão mostrasse nada além de compreensão. Entendo, senhora Claudette. Serei discreta, como sempre. Claudette assentiu, observando-a com uma mistura de autossuficiência e satisfação, sabendo que a semente da discórdia havia sido plantada com sucesso. É isso que eu esperava de você. Sabia que podia confiar-lhe essa tarefa. Teresita partiu imediatamente para cumprir sua tarefa, alheia à armadilha inescrupulosa. Uma mentira bem colocada é como uma fissura invisível no vidro. Com o tempo, ela se expande até quebrar o que parecia perfeito. Após alguns minutos, Teresita subiu as escadas em direção ao quarto principal de Javier, carregando nas mãos uma caixa com decorações delicadas que havia escolhido meticulosamente. Já no quarto, olhou ao redor, tentando imaginar como poderia impregnar aquele espaço sóbrio e luxuoso com uma atmosfera infantil que ressoasse com a ilusão de um futuro pai. Ela começou imediatamente. Colocou algumas almofadas em tons pastel suaves, uma em rosa pálido e outra em azul celeste sobre a cama. Dispôs uma moldura de madeira fina que continha a imagem de um pai segurando seu bebê, com uma expressão de ternura inquebrantável. A cena parecia pulsar em silêncio, adicionando uma presença quase tangível ao quarto. Era como se aquele instante capturado insinuasse um eco do que estava por vir. A intensidade da imagem tocou Teresita profundamente, fazendo-a sentir-se como uma intrusa nos sonhos de outra pessoa. Em seguida, posicionou uma manta macia, quase etérea, com motivos infantis, dobrada ao pé da cama. Adicionou pequenos bichinhos de pelúcia brancos, de tecido felpudo, que pareciam ter se materializado apenas para suavizar o ambiente. As fragrâncias doces e leves que ela havia borrifado cuidadosamente começaram a preencher o quarto, misturando-se ao aroma sutil de seu próprio perfume. Enquanto ajustava as cortinas para deixar a luz dourada banhar o ambiente, sentiu um nó estranho no peito. Cada adorno, cada pequeno detalhe que adicionava, parecia aproximá-la, paradoxalmente, de um abismo interno. Por que isso me afeta tanto? Pensou, percebendo uma pontada de tristeza que a pegava de surpresa. Por que a ideia de o Sr. Javier formar sua própria família me parece tão distante e ao mesmo tempo tão dolorosa? Não deveria me importar, ele é o dono e eu não sou mais do que sua criada. Suspirou profundamente e, ao deslizar a mão sobre a manta suave que havia colocado com tanto cuidado, lembrou-se de uma frase que sua mãe costumava dizer. Os sentimentos que tentamos ignorar são como a água. Sempre encontram um jeito de emergir, mesmo que seja pelas menores rachaduras. Teresita desceu as escadas com passos cuidadosos, o eco de seus movimentos ressoando no vasto silêncio da mansão. Ao chegar à cozinha, encontrou Claudette, que a observava com um sorriso contido, como se estivesse ansiosa para saber o resultado de seu trabalho. Senhora Claudette, já terminei os ajustes no quarto do Sr. Hernandes, disse Teresita, tentando disfarçar a estranha mistura de emoções que a tarefa havia provocado. Claudette assentiu lentamente sem tirar os olhos dela, como se avaliasse cada traço de sua expressão. Internamente, Claudette calculava o tempo com precisão. Sabia que Javier chegaria a qualquer momento, e a armadilha precisava ser executada com perfeição para evitar suspeitas. Ah, Teresita, que bom. Justo a tempo, respondeu Claudette, em um tom amável que escondia sua intenção. Veja, antes que você se ocupe de outra coisa, preciso que vá ao centro comprar alguns produtos que estão faltando na despensa. São algumas das coisas favoritas do senhor, e quero que estejam aqui quando ele chegar. Não há tempo a perder. Teresita, embora um pouco surpresa com o pedido tão repentino, assentiu obediente. Claro, senhora, vou imediatamente. Perfeito, você irá com o motorista, acrescentou Claudette, enquanto lhe entregava uma lista de compras. Não se preocupe se demorar a cumprir toda a lista. Só quero que garanta que tudo esteja em perfeito estado. Teresita, sem questionar mais, pegou a lista e seguiu em direção à entrada, onde o motorista já a aguardava para levá-la ao centro.
Claudette a observou desde o umbral da cozinha, seu sorriso sardônico mal disfarçado enquanto a via sair da mansão. Assim que a porta se fechou atrás dela, Claudette se virou, com os olhos brilhando de satisfação. Está tudo pronto. Agora é só esperar, pensou, calculando que Javier chegaria a qualquer momento. Todo o ar da mansão parecia gritar. A arte da traição está em sua sutileza, em como cada peça se encaixa perfeitamente sem que ninguém veja as mãos que moveram o tabuleiro. Pouco depois, Javier Hernández, ao subir as escadas, sentiu o doce e penetrante aroma de perfume de bebê que pairava no ar. Esse cheiro, inocente para outros, o envolveu como uma lembrança dolorosa, evocando a impossibilidade de seu desejo mais profundo. Cada passo em direção ao seu quarto parecia imergi-lo em um lamento silencioso, revivendo uma ferida antiga, sempre presente, sempre lancinante. Ao abrir a porta, o ambiente o sobrecarregou. Os detalhes em tons pastel, os bichinhos de pelúcia dispostos com cuidado, o quadro que refletia a ternura de um pai segurando seu filho, tudo parecia uma zombaria cruel de sua própria realidade. Sentiu o chão escapar sob seus pés, e dominado por uma mistura de impotência e fúria, sua voz rugiu pelo corredor, rompendo o silêncio. "Teresita!" gritou com um tom dilacerante. "Teresita, venha imediatamente." Claudette apareceu com passos calculados, adotando uma expressão de desconcerto cuidadosamente fingida. Seu rosto irradiava uma inocência ensaiada, como se desconhecesse completamente o motivo daquele acesso de raiva. Javier a olhou com dor e frustração ardendo nos olhos, e com a voz ainda vibrante de uma fúria contida exigiu: "Quer me explicar onde está Teresita e o que está acontecendo aqui?" Alguns não precisam de armas para ferir, basta plantar dúvidas no coração do outro e assistir enquanto elas crescem. Claudette abaixou o olhar, escondendo um sorriso enquanto adotava um ar de total perplexidade. "Não sei do que o senhor está falando", disse com voz trêmula, olhando ao redor com fingido espanto. "Não faço ideia do que é tudo isso. Desconheço completamente." À meia hora, Teresita insistiu em sair com o motorista. Eu precisava dela na cozinha, mas ela disse que queria comprar algumas coisas pessoais. Até acho que flertou com o motorista para convencê-lo a levá-la, acrescentou baixando o tom como se confessasse algo incômodo. Javier sentiu uma onda de raiva e um inesperado ciúme atravessar seu peito. As imagens daquele quarto transformado em uma cruel provocação o dilaceravam por dentro, cutucando a ferida de sua esterilidade. Era como se cada adorno, cada aroma o confrontasse com a fria verdade de sua impossibilidade de ser pai, uma realidade que jamais poderia mudar. "Você tem ideia de quem fez isso?" inquiriu, com a voz vibrando de indignação e uma dor amarga. Claudette levantou o olhar, esboçando uma expressão de consternação que parecia quase autêntica. "Claro, Sr. Javier, foi Teresita Marisabel", afirmou, inclinando a cabeça com um toque de falsa preocupação. Ela desceu do quarto pouco antes de sair com o motorista. Naquele momento, disse que já havia deixado tudo pronto para o senhor. Até riu e comentou que o aguardava uma grande surpresa. Mas eu jamais imaginei que seria isso. De fato, continuou aproximando-se dele e baixando ainda mais o tom. Ela sabia sobre o seu problema, o senhor sabe. O boato entre os empregados chegou a ela assim que entrou na mansão. Mas isto é inadmissível, Sr. Javier. As palavras de Claudette caíram como um peso gélido sobre o ânimo de Javier. A insinuação de que Teresita soubesse de sua dor secreta e ainda tivesse a crueldade de zombar dele era quase insuportável. Sentia a fúria e o sofrimento girarem em seu interior, como um redemoinho escuro e profundo que o arrastava para o abismo. Por um momento, as imagens de Teresita decorando o quarto com aparente cuidado misturaram-se em sua mente com a ideia de uma cruel zombaria escondida por trás de cada detalhe. Será que tudo o que ele havia percebido nela era apenas uma fachada? Teria confundido sua bondade com um jogo perverso? O silêncio no quarto era denso, e em seus olhos escuros desenhava-se uma tempestade contida. As traições mais amargas são aquelas em que colocamos o coração nas mãos de quem sorri enquanto o destroça.
Minutos depois, Javier permanecia rígido, parado no meio da cozinha, com as mãos cerradas em punhos, enquanto seu olhar severo e escuro fixava-se na porta. Claudette, a poucos passos atrás, continha um sorriso satisfeito. Seus olhos brilhavam com um prazer sombrio enquanto aguardava, sabendo que as sementes de sua manipulação já haviam criado raízes profundas no coração ferido de Javier. Pouco depois, a porta de serviço se abriu, e Teresita Marisabel entrou, carregando sacolas, sem suspeitar da tempestade que se aproximava. Colocou as sacolas na despensa e, ao notar a presença de Javier na cozinha, uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. Com um sorriso genuíno, dirigiu-se a ele, sem perceber a dureza em seu semblante. Senhor Javier, o senhor aqui na cozinha? Em que posso servi-lo? Perguntou com uma amabilidade sincera, sem saber que seu mundo estava prestes a desmoronar. Sem rodeios, Javier disparou sua primeira pergunta, com uma voz dura e cortante. Você decorou o meu quarto esta tarde? Teresita, ainda com a mesma alegria no rosto, assentiu orgulhosa, sentindo-se satisfeita por ter contribuído com o que achava que seria uma surpresa agradável. Sim, senhor, fui eu. Sem mudar o tom, Javier continuou. Você enfeitou meu quarto com temas infantis? A alegria no rosto de Teresita começou a desaparecer lentamente, substituída por uma inquietação crescente. Ela não entendia o tom severo de Javier, mas assentiu, tentando manter o sorriso. Sim, senhor. Gostou de como ficou? A tensão no ambiente tornou-se palpável. Javier não parecia interessado em responder à sua pergunta. Seu olhar, inflamado por uma fúria contida, tornou-se ainda mais frio. Por último, você borrifou perfume de bebê por todo o quarto e colocou aquele quadro simbólico de um pai segurando seu filho bem ao lado da minha cama. Agora toda a alegria de Teresita havia desaparecido. Ela sentiu um nó no estômago e uma sensação de desconforto que congelava seu peito. Nervosa, e percebendo o tom implacável de Javier, tentou responder ainda sem entender completamente a situação. Sim, fui eu, senhor, porque me disseram que... Mas antes que pudesse terminar a frase, Javier a interrompeu bruscamente com uma voz tão cortante que a deixou sem ar. Então pegue suas coisas e saia imediatamente da minha mansão. A sentença caiu sobre Teresita como um balde de água gelada. Seus olhos arregalados refletiam o impacto daquelas palavras. O ar ficou pesado e, enquanto tentava compreender o que acabara de acontecer, seus lábios tremiam buscando formar alguma réplica. Contudo, a fúria no semblante de Javier era implacável, e qualquer tentativa de explicação parecia fadada ao fracasso. Atrás de Javier, Claudette observava com um sorriso sardônico. Sua satisfação era evidente diante do sucesso de sua estratégia. Teresita, ferida e em choque, buscou nos olhos de Javier algum indício de compaixão, algum sinal de que tudo aquilo era um mal-entendido. Mas a dor e a sensação de traição que ele sentia o cegavam, envolvendo-o em uma armadura impenetrável de desprezo e amargura. Quando o orgulho é ferido, a verdade se torna turva, e o coração se transforma em seu próprio algoz. Teresita Marisabel, com sua dignidade pisoteada e sabendo-se vítima de uma intriga que não entendia, orquestrada por Claudette, decidiu não tentar esclarecer mais nada. De cabeça baixa, deu meia volta para se retirar rumo ao seu quarto e buscar suas coisas. Antes de sair, virou-se com os olhos marejados fixos em Javier e disse: Senhor Javier, nem sempre quem acusa tem razão, e nem sempre quem cala é culpado. As feridas da injustiça cicatrizam, mas o peso do remorso nunca abandona quem fere sem razão. Jamais se esqueça disso. Depois, olhando diretamente para Claudette, Teresita declarou com voz firme: A verdade é como o sol. Mesmo que demore a aparecer, sempre ilumina o que as sombras escondem. Grave isso na memória, senhora Claudette. Naquela noite, a mansão permaneceu em um profundo silêncio. Mas dentro do quarto principal, Javier era incapaz de dormir. O aroma de bebê, os bichinhos de pelúcia suaves e as delicadas almofadas em tons pastel que tanto o haviam perturbado horas antes, agora lhe proporcionavam um estranho conforto.
A cada pequeno detalhe, ele se lembrava das palavras de Teresita ao partir. Nem sempre quem acusa tem razão, e nem sempre quem cala é culpado. Essas palavras ressoavam com força, e a dúvida começava a perfurar o muro de seu orgulho ferido. Sentado na beirada de sua cama, Javier observou o quadro que, em um primeiro momento, havia considerado uma provocação. Um pai segurando seu bebê com ternura infinita. Agora, ao olhar para ele, sentiu uma inexplicável sensação de calor, compreendendo que aqueles enfeites não podiam ter sido colocados com malícia. Havia amor em cada canto daquele quarto, um amor genuíno, sincero, impossível de fingir. Lentamente, uma lágrima escorreu de seus olhos e um sorriso amargo formou-se em seus lábios. Aqui há algum erro, e vou descobrir, disse a si mesmo, com uma determinação renovada. Com passos firmes e decididos, à meia-noite, Javier saiu de seu quarto e dirigiu-se ao quarto do motorista. Bateu à porta com intensidade, despertando-o de seu sono. Sem rodeios, entrou e, com um tom sério e urgente, o confrontou. Diga-me, Teresita pediu para você levá-la a fazer compras pessoais esta tarde? O motorista, ainda sonolento, levantou-se rapidamente e negou com a cabeça. Não, Sr. Javier. Teresita não comprou nada pessoal. Eu recebi ordens diretas da Sra. Claudette para levá-la a vários lugares e completar uma lista que ela mesma entregou. Ajudei-a a encontrar os produtos nos estabelecimentos para economizar tempo. Embora Teresita tenha dito que a Sra. Claudette lhe permitiu demorar o quanto fosse necessário. Mas Teresita quis voltar rápido, caso o senhor precisasse dela. Ao ouvir aquelas palavras, Javier sentiu uma dor lancinante no peito, como se o remorso se cravasse profundamente em seu ser. As peças começavam a se encaixar, e o peso da verdade o esmagava com uma intensidade que o deixava sem ar. Ele voltou ao corredor processando tudo. A verdade o envolvia como uma sombra fria. Claudette havia manipulado suas emoções, plantado uma mentira que ele aceitou sem questionar. A imagem de Teresita, humilhada e ferida deixando a mansão, apoderou-se de sua mente e o arrependimento misturava-se a uma profunda sensação de desespero. Com passos firmes e a determinação ardendo em seus olhos, Javier cruzou o corredor até chegar ao quarto de Claudette. Levantou o punho e bateu na porta com força, sua voz ecoando no silêncio da mansão. Claudette, abra imediatamente. Do outro lado da porta, ouviu-se um murmúrio e passos hesitantes. Quando abriu, Claudette apareceu com o rosto tomado por uma mistura de surpresa e fingida confusão, mal conseguindo disfarçar seu desconforto diante da visita inesperada. O que houve, senhor? Disse com uma voz carregada de aparente preocupação. Algum problema? Javier a olhou fixamente, seu rosto refletindo uma fúria contida. Sem esperar mais, deu um passo à frente e a porta se fechou suavemente atrás dele, trancando-os no pequeno espaço. Claudette, disse ele em um tom gélido que fez o rosto dela se contrair. Quero a verdade, e quero agora. Foi você quem ordenou que Teresita fosse ao centro esta tarde com uma lista de coisas? Você deu essas instruções e depois disse ao motorista que a levasse? Fale. E não minta, ou não haverá lugar nesta mansão para você. Claudette, sentindo-se encurralada, tentou manter sua expressão de inocência, mas o brilho nos olhos de Javier a alertava de que ele já sabia mais do que ela esperava. Senhor, eu só queria que tudo estivesse perfeito para o senhor, respondeu, com um leve tremor na voz. Talvez eu não tenha sido clara nas minhas instruções. Talvez ela tenha interpretado mal. Não distorça a situação, Claudette, interrompeu Javier, aproximando-se ainda mais, sua voz vibrando de raiva. Foi você quem planejou tudo isso? Você ordenou que Teresita decorasse meu quarto daquela maneira e depois a mandou embora para que não pudesse se defender? Claudette, sentindo a verdade desmoronar sob o peso de sua mentira, tentou evitar a pergunta, desviando o olhar da intensidade de Javier. Senhor, eu só quis... Confesse, exigiu ele, seu tom irado atingindo o limite.
Você tentou manipular minhas emoções para machucar uma pessoa inocente. Acha que sou tão cego que não vejo o que estava fazendo? Confesse de uma vez. Finalmente, vendo-se encurralada, Claudette soltou um suspiro forçado, sua expressão de falsa inocência desvanecendo-se para dar lugar a uma sombra de ressentimento. Está bem, senhor, sim, fui eu quem pediu a Teresita que decorasse seu quarto. E sim, sabia que ela estaria fora quando o senhor voltasse. Disse suas palavras carregadas de amargura. Mas fiz isso pelo senhor, porque não pode se dar ao luxo de confiar em qualquer empregada que mal conhece. Alguém precisa protegê-lo. E sempre fui eu quem fez isso. Javier a olhou com uma mistura de repulsa e decepção e respondeu com palavras frias e cortantes. Eu não preciso da sua proteção, Claudette. O que você fez foi mesquinho e cruel. Aquela mulher me demonstrou mais lealdade e dedicação em poucos dias de trabalho do que você com toda a sua manipulação. Seus ciúmes e intrigas não têm lugar nesta casa. Claudette tentou retrucar, mas Javier ergueu a mão silenciando-a instantaneamente. Você tem 10 minutos para sair daqui, não me importa que seja de madrugada. Saia da minha vista! Graças a Teresita aprendi o valor do amor e da humildade. Terei a gentileza de chamar um táxi para você. Mas não volte nunca mais a esta mansão. Sem esperar resposta, deu meia volta e saiu do quarto, deixando Claudette presa em seu próprio silêncio. A justiça pode demorar, mas quando chega, varre toda a falsidade que tenta detê-la. Na manhã seguinte, mal o dia começava a clarear, Javier dirigiu-se à estação de trem onde a havia conhecido. Permaneceu de pé, expectante, observando o vai e vem dos passageiros com uma mistura de nervosismo e esperança. A espera se prolongou e, com o passar das horas, começou a temer que ela não aparecesse. Finalmente, resignado, atravessou a rua em direção ao seu carro. Mas, ao lançar um último olhar à estação, a viu. Teresita caminhava com 2 crianças ao seu lado, cada uma segurando uma de suas mãos, cheias de alegria e energia. A visão encheu Javier de emoção, e sem pensar 2 vezes, correu em direção a ela, abrindo caminho entre a multidão. Ele a observou enquanto ela e os pequenos entravam no trem. Apressando-se, conseguiu entrar pouco antes das portas se fecharem. Com dificuldade, avançou pelo vagão até alcançá-la, exclamando, "Teresita!" Ela ainda não o havia notado. Quando seus olhares se encontraram, ambos ficaram em silêncio, presos naquele instante. Javier, com a voz entrecortada, estendeu a mão às crianças e falou com sinceridade. Não mudei nada no quarto, Teresita. Está exatamente como você decorou, pronto para os nossos filhos. Esses 2 pequenos lindos que estão com você. Ela o olhou confusa, tentando processar suas palavras. Senhor Javier, não entendo. O que está dizendo? Eu não sou mais senhor para você, Teresita, sussurrou ele. Sou apenas Javier. E não sou nada sem você. Percebi a armadilha de Claudette quando meditei em suas palavras e senti o amor com que decorou aquele quarto. Confrontei-a e ela confessou toda a verdade. Nunca mais voltará a pisar naquela mansão. Os olhos de Teresita se encheram de lágrimas e, com a voz trêmula, respondeu. Fico feliz que você tenha conseguido enxergar a verdade, Javier. Teresita Marisabel, você me salvou pela 3ª vez e desta vez de mim mesmo. Quer se casar comigo? Aceitaria me dar a honra de ser o pai desses 2 lindos filhos que já amo só de contemplá-los? Sou estéril e por isso me doeu tanto ver o quarto decorado daquele jeito. Sei que você não sabia. Ela sorriu entre lágrimas e o olhou com o amor refletido em seu olhar. Javier, eu te amo com toda a minha alma. E sei que essas crianças também te amarão, porque você é um homem maravilhoso. Sua esterilidade não diminui nada da sua beleza interior. É claro que aceito me casar com você. Javier se levantou e ambos se abraçaram, rodeados pelas crianças. O vagão, cheio de testemunhas daquela cena, irrompeu em aplausos enquanto eles permaneciam unidos, iniciando um novo capítulo juntos, no qual o amor, a compaixão e a redenção os haviam encontrado. Ninguém escolhe a família em que nasce, mas escolhe a que constrói, no idioma que ama, na terra que chama de sua e na cultura que deseja transmitir. Querido ouvinte, você que transforma cada palavra em um mundo de emoções, é a centelha que dá vida à magia desta história.
Obrigado por sua companhia, porque, sem você, cada relato perderia sua verdadeira essência. Se você deseja ajudar os cães abandonados das ruas, é muito fácil. Basta se inscrever, deixar seu like e compartilhar esta história pelo WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para que eu possa te enviar uma saudação personalizada.